Pessoal, boa noite. Boa noite. Satisfação para a gente poder ter recebido esse convite, né, da Lígia, do Zé Maria, dos meninos. Meu nome é Tiago, eu venho de uma cidade chamada Divinópolis, lá nas Minas Gerais, né? E como o Armando disse, eu estive aqui no SECA, estive aqui em Portugal há uns 12, 13 anos atrás, ficamos aqui durante um tempo. Foi aqui que eu iniciei meus estudos, né, dentro do Espiritismo, então sou grato demais a esse centro espírita. Fizemos o curso básico de Espiritismo, curso de passe, atendimento fraterno, estudamos muito. Depois a gente foi embora para o Brasil, retornamos agora para uma breve visita, né, minha irmã, que está ali, e já estamos indo embora também. Estive aqui na semana passada e a Lígia me fez esse convite, né, para que a gente pudesse vir aqui e conversar um pouquinho com vocês. Então, assim, é com uma enorme satisfação, né, eu agradeço demais a gentileza do pessoal, né, por ter feito esse convite, e espero que a espiritualidade nos acompanhe, para que a gente possa compreender da melhor forma possível essas mensagens que eles nos trazem sempre. Né, o tema que a gente propôs, né, para a gente conversar um pouquinho, eu costumo sempre dizer que as minhas falas, né, lá no Brasil, elas são conversas. Então, vocês vão ver que a fala é muito simples mesmo, muito cotidiana, e vocês estão à vontade para interromper a hora que vocês quiserem, acrescentar, criticar, perguntar. Vamos aí trocar ideias mesmo, para o nosso tempo passar rápido e a gente sair daqui realmente com algum conhecimento efetivado que a gente vá colocar em prática no nosso dia a dia. Porque é lógico que o objetivo é sempre esse. Então o tema é a fé que move montanhas, né? Ou no nosso português brasileiro, a fé que transporta montanhas. É um capítulo que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e em Mateus a gente vai achar isso no capítulo 17, onde ele vem contar o que aconteceu ali para a gente tirar essa interpretação de a fé que move montanhas. Porque Jesus não falou essa frase, a gente vai ver que Jesus não falou isso, mas ele deu a entender isso. Então a gente vai tentar contextualizar e compreender isso para que a gente possa tentar entender o que ele quis dizer. Antes da gente entrar nessa fala, a gente tem que relembrar uma coisa. Jesus, sendo um médium por excelência, ele poderia desenvolver qualquer tipo de mediunidade que ele quisesse. Efeitos físicos, efeitos inteligentes, ele poderia ter desenvolvido qualquer uma delas. E no início da sua tarefa aqui, ele deu um pouco mais de atenção para a mediunidade de efeitos físicos. Porque, veja bem, ele precisava de chamar atenção para ele. Ele precisava de falar assim, gente, olhem para mim, para que ele deixasse o ensinamento, porque ele mesmo não escreveu nada, como a gente sabe. Se ele não tivesse chamado essa atenção, a gente não tomaria nota, provavelmente a gente nem falaria de Jesus, nem saberia quem era esse homem, que viveu há 2000 anos lá na Palestina. Então ele precisou de chamar atenção para ele primeiro, para depois trazer o ensinamento. E todo o ensinamento forte que ele tinha, ele falava depois de uma cura. Ele falava depois de algo que ele veio e deu uma grande demonstração. Hoje nós somos assim. A gente vem numa casa espírita e às vezes a gente convida alguém e fala assim, vamos numa casa espírita? Ah, vamos, beleza, o que tem lá? Ah, vai ter uma palestra lá de meia hora, uma coisa nesse sentido. Aí a pessoa já pensa assim, sentar e ficar 30 minutos, uma hora ouvindo alguém, não dá. Agora, se você vira e fala assim, vamos numa casa espírita, o que tem lá? Menino, mas vai ter um médium de cura lá hoje, que ele cura. Gente, mas você pode fazer isso, mas você tem que fazer numa casa enorme, porque vai lotar. Porque nós queremos ainda cura física. Lá no Brasil tem uma mulher chamada Alessandra Luchetti, uma médica. A dissertação de mestrado dela, Lígia, ela fez um estudo em 55 casas espíritas da Grande São Paulo. Ela provou que 70% das pessoas que procuram uma casa espírita ainda é pensando na cura física. Ou seja, 7 em cada 10 que entra ainda está pensando na cura física e não na cura espiritual. Então Jesus primeiro ele tinha que dar o efeito físico. Tanto que de certa vez ele estava lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, o pessoal teve que descer um paralítico pelo telhado, de tanta gente que tinha apinhada para ver ele. Porque a gente ainda está em busca dessa cura física. Né? O Emmanuel ele fala assim, as enfermidades são o escoadouro da alma. As enfermidades são o escoadouro da alma. Então, num planeta de provas e expiações, que é isso que a gente vive, vai ter enfermidade com força, muita enfermidade. Porque aqui é a forma da gente, se o planeta é de provas e expiações, é a forma da gente espiar, é a forma da gente colocar para fora as nossas mazelas internas ainda, as nossas mazelas emocionais. Então a enfermidade é o escoador da alma nesse sentido. Tem um espírito chamado, o espírito de Alta de Souza, através do médium André Moreira, ele fala assim, Andrei,
A maior parte das pessoas, elas querem anestesia, Andrei, mas elas não querem consciência. Porque a gente quer anestesiar, e é por isso que a gente anestesia no álcool, nas drogas, na comida, nas roupas. A gente anestesia a nossa consciência para não ter que lidar com a nossa própria verdade, com a nossa própria realidade. Então Jesus estava curando, Jesus curou muita gente, paralítico, homem da mão mirrada, sogra de Pedro, né? Tem até uma fala, isso aí as más línguas falam, não sei se isso é verdade, né? Mas o pessoal costuma dizer, que certa vez chegaram para Pedro e perguntou para ele, Pedro, mas por que que você negou, gente, você era um dos amigos mais íntimos ali de Jesus, por que que você negou Jesus 3 vezes? Aí disse que Pedro virou para ele e falou assim, ué, mas o homem foi curar minha sogra, né? Então, e agora ele vai ver. Mas veja bem, Jesus está com um lunático, ele está num local fazendo curas, trazem um lunático, o pai desse lunático traz, quando você lê lunático na Bíblia, leia-se obsidiado. E nesse caso era uma obsessão um pouco mais grave, vamos dizer assim. A gente costuma dizer que a obsessão, ela inicia na obsessão simples, você tem ali uma subjugação, né? E você tem também um intermediário onde a pessoa ela fica um pouco alucinada, né? E ela não percebe que está sendo influenciada por um espírito. Então a obsessão simples é aquela que a gente chega e só recebe uma sugestão. Você está em casa e fala assim, não, hoje eu preciso de estudar. Aí você, beleza, então vou estudar. Aí daqui a pouco o telefone toca. Aí alguém falando pra você, vamos sair hoje? Aí você, não posso sair hoje, tem que estudar. E pronto, você desliga o telefone. Passa 5 minutos, outra pessoa te liga. Vamos sair hoje? Você, não, eu preciso de estudar. Aí você desliga. Na terceira vez, aí você vai embora. Sugestão, essa é obsessão simples. É um espírito que vem e te joga uma ideiazinha. Aí você compra ela ou você não compra. Aí você pode ir para uma alucinação, que é aquela um pouquinho mais severa, vamos dizer assim, onde o espírito... Eu, por exemplo, se eu estiver sendo obsidiado, eu não percebo que estou. E todo mundo tenta me avisar. As pessoas tentam me esclarecer. Só que como eu não quero ouvir ninguém, e o espírito ele faz com que eu não ouça, eu fico alucinado. E nós temos a subjugação, que é quando, a terceira fase, é quando a gente vê filmes, por exemplo, de exorcismo e tudo, que é quando o espírito já consegue, porque ele foi dando essa passividade aos poucos, o espírito já consegue tomar alguns atos da pessoa. Então, quando lê lunático na Bíblia, está querendo dizer obsessão, subjugação. Porque falava assim, olha, ora o menino se jogava à água e ora o menino se jogava ao fogo. O que é isso? O espírito incorporava, essa palavra é interessante, porque o Kardec, no início, ele não utilizou ela, mas depois lá na Gênesis ele voltou a utilizar essa palavra, porque ele falou que era a que mais explicava o que acontecia. Então, o espírito incorporava no rapaz e tentava fazer com que o menino se suicidasse. Então, ora jogava ao fogo, ora jogava à água. Era um adversário espiritual do menino. O pai trouxe, na hora que chega, demonstra para Jesus, Jesus olha para o menino, vai lá, começa a conversar com o espírito, demônio, né, daimon, espírito. Jesus conversa com o espírito, a autoridade moral de Jesus, o espírito vai embora, na mesma hora. Pronto, o homem fica curado, o menino fica curado. Pedro olha para aquilo e fala assim, gente, as perguntas difíceis eram tudo para Pedro. As perguntas difíceis era Pedro que fazia. Aí Pedro vira-se para Jesus e fala assim, mas para lá, ué, como assim? Nós já estamos há um tempão tentando curar esse menino e a gente não conseguiu. Por que nós não conseguimos? Aí a hora que Jesus vira para ele e fala, por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para lá e ela se transportaria. Pronto, a fala é essa. Nós depois interpretamos e dizemos a fé que move montanhas. Mas a fala de Jesus é essa. Aqui tem 2 ensinamentos interessantes. 2 simbolismos. Primeiro, para a gente compreender essa frase, a gente tem que remeter a uma outra passagem. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Jesus encontra com a mulher samaritana ao lado do poço de Jacó. Ele chega-se para ela e fala assim, dá-me de beber. E a mulher olha para ele e acha estranho, porque Samaria tinha uma rixa com Jerusalém. Eles não se batiam, tinha uma rixa. E ela olha para ele, você é judeu, como que você me pede água? Ela estranha aquilo. Aí Jesus vira para ela e fala, se você soubesse quem está te pedindo, você faria logo. Né? E na verdade, se você tomasse da água que eu tenho para te beber, nunca mais você teria sede. E a mulher olhou para aquilo, olhou para ele e falou assim, vejo que o senhor é esperto. Né? Ela olhou para ele e falou assim, vejo que você é profeta. Então me explica uma coisa aqui. Nós aqui na Samaria temos um monte chamado Gerazim. E a gente construiu um templo sobre ele. E lá na Jerusalém eles têm outro monte, que é o Monte Sião, ou o Monte do Templo. E eles
tem outro templo lá e adoram um Deus lá. Na verdade, onde é que está o verdadeiro Deus? Olha a pergunta dela. Era um dos motivos da briga de Samaria com Jerusalém. Jesus vira para ela e fala assim: ah, minha querida, haverá um tempo onde Deus será adorado em espírito e verdade. Porque Deus não está circunscrito a um monte. Por isso que ele remove montanhas. Ele transporta montanhas. Ele não está circunscrito a um local físico. É por isso que para eu conversar com Deus, eu não preciso de ir em Fátima. Para eu conversar com Deus, eu não preciso de ir na Basílica de Pedro. Para eu conversar com Deus, eu não preciso de ir na casa espírita. E esse é o grande ensinamento do Espiritismo. Que o Espiritismo é uma doutrina que vem, nos dá um norte, mas ele fala, mas você pode andar com as próprias pernas. Então nós não precisamos. Jesus chamava Deus de Abba. Em aramaico, isso significa papai querido. Abba. Papa. Ou seja, é papo reto. Eu posso conversar com um homem direto, se eu quiser. É isso que a gente tem que começar a aprender. Então, ou seja, primeiro ensinamento. Segundo, grão de mostarda. Alguém já viu grão de mostarda? Já, né? Pequenininho, quase não se vê. É um grão de mostarda. Quando ele fala, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa monte, transporte daqui para lá e ele transportaria. Ele está querendo dizer o seguinte, porque o grão de mostarda é pequenininho, mas já viram a árvore da mostarda? Enorme. Por quê? Porque um pouquinho só da nossa fé, quando nós queremos e quando nós decidimos, já é o suficiente para que eu ganhe força, para que eu ganhe energia, para poder viver uma vida tranquila. Por quê? Porque o que me dá essa força, na verdade, é essa paz de consciência. Essa paz de consciência. Então ele fala, o menor dos grãos já é capaz de transportar montes. Porque depende de nós, da postura que a gente se coloca de frente do conhecimento. Sabe por quê? Porque o amor que parte de Deus nesse exato momento é o mesmo amor que chega em Jesus Cristo. É o mesmo amor que chega numa Madre Teresa de Calcutá. É o mesmo amor que chega em qualquer espírito. Está chegando aqui agora, nesse exato instante. A questão é como que nós nos colocamos para receber isso. Tem gente que vai receber esse amor, essa fonte, com a mão assim. Tem gente que vai com a mão assim. Tem gente que vai com uma canequinha. Tem gente que vai com um balde. Tem gente que vai com um caminhão-pipa. Então depende de como que nós nos colocamos. E a condição sine qua non para que eu receba essa energia é ter fé. Aí a gente entra no tema. É ter fé. Porque fé, palavra latina, fides, fidelis, significa fidelidade. Quer dizer o seguinte, é a minha fidelidade que aciona a fidelidade de Deus. É isso que quer dizer. Porque Deus já é fiel às suas leis. Ele criou, ele já é fiel a elas. Quando nós passamos a ser fiéis a essas leis, nós nos engrandecemos. Nós nos fortalecemos. Então é a nossa fidelidade que aciona a fidelidade de Deus. E a proposta espírita é fazer com que essa fé saia da fé cega e vá para a fé raciocinada. Fé que pensa. A fé que questiona. Não é a fé que engole, garganta abaixo. É a fé que está ali, ó, sempre perguntando, sempre questionando. É essa a proposta. Porque o Espiritismo ele surgiu no meados do século XIX, que foi num momento crucial da nossa humanidade. Que se ele não surge nessa época, a gente cairia numa descrença total. Por quê? Porque vieram pensadores, vieram espíritos também com o objetivo de tirar essa fé cega, de jogar essa fé cega para baixo, para trás. Cito alguns, lógico que tem vários. Nietzsche. O homem passou a vida falando o quê? Deus está morto. Deus está morto. Nós tivemos Freud. O homem passou a vida inteira falando o quê? As religiões são a neurose do povo. As religiões são a neurose do povo. Nós tivemos Marx. O que o homem passou a vida inteira falando? As religiões são o ópio do povo. Eles estavam errados? Não. Porque eles estavam criticando a essa fé cega. Lá em Divinópolis tem um palestrante lá também, um mestre nosso, que ele costuma dizer assim, se Nietzsche não tivesse matado Deus, eu teria matado. Porque é esse Deus da fé cega, é esse Deus, né? Você pega hoje, gente, atualidade, você pega um Richard Dawkins, você vai ler a crítica que os ateus fazem para Deus, ainda é aquele Deus que fica lá em cima, jogando castigo para cá. Olha que mente mais infantilizada ainda. Então esse Deus ele tinha que sair. Então Kardec surge
meados do século XIX, traz o Espiritismo, num momento que traz essa proposta da fé raciocinada, que se não tivesse, a gente cairia numa descrença. Nós cairíamos numa descrença total. Então ele vem e propõe. E nós é que temos que dar conta disso. Nós é que temos que lidar com isso. Ou seja, questionando. Então você pega o capítulo 19, Fé que Transporta Montanhas, você vai pegar lá um espírito chamado José. José. Aí está escrito assim, ó, José, um espírito protetor. Só isso. Ele traz uma frase nesse capítulo que quando eu li, eu tive um orgasmo cerebral. Vocês conhecem a expressão, né? Um êxtase. Ele fala assim, não admitais fé sem comprovação. Amai a Deus, mas saiba porque o ama. Olha o que o Espírito fala. Amai a Deus, mas saiba porque não aceitais fé sem comprovação. O Espírito fala isso. Está lá. A pergunta é, vocês amam a Deus? Vocês sabem por que vocês amam a Deus? E a pergunta primeira deveria ser essa, né? Nós realmente amamos a Deus ou não? Porque alguém pode virar para mim e falar assim, Tiago, menino, mas isso é heresia. Você não pode fazer uma pergunta dessa, você ama a Deus? Isso é uma heresia. Não é. Essa que é a questão. A fé raciocinada propõe isso. Não é heresia. Porque depois que você sai de uma resposta como essa, será que eu realmente amo? Eu sei por que eu amo? Porque se você sair de uma resposta dessa, meu amigo, você vai sair forte. Depois ninguém mais te segura. Depois ninguém mais... É por isso que o Espiritismo não é proselitista. É por isso que o Espiritismo não anda atrás de adeptos. Porque ele sabe que a pessoa tem que vir com as próprias pernas, porque depois que ela conseguir resolver isso com ela mesma, ninguém mais segura. Ninguém mais segura. E a gente tem que fazer esses testes. Né? Meu pai tem um problema na bacia, né? Uma artrose e tudo, e ele é católico, só que lá em Divinópolis tem um centro que faz cirurgia espiritual, né? A nível de perispírito, apenas. E eu frequentei esse centro, né? A gente ajuda lá também com estudos, palestras e tudo. E eu queria que meu pai passasse na cirurgia espiritual, né? Até hoje ele ainda pensa em fazer cirurgia física, é preciso. E eu queria que ele passasse primeiro na cirurgia espiritual. Fez o tratamento certinho, tomou os passes, tudo, foi para a reunião mediúnica. Chegou na reunião mediúnica, o espírito indicou a cirurgia espiritual. Foi para a cirurgia espiritual. Como ele tem essa dificuldade de locomoção, eu entrei com ele. Entramos, ele deitou-se numa maca, eu fiquei numa cadeirinha assim, pertinho do lado, sentei e o espírito veio, no caso estava incorporado, então veio a médium, apenas a nível de perispírito, porque se tira bisturi, se vai cortar a pele sem CRM, CRM é o nosso registro médico lá, né? Eu, por exemplo, levantaria na hora e falava, pode parar. Então, a nível de perispírito. Ela fez a cirurgia, depois a médium foi lá por trás, fez assim com as mãos, como se tivesse acabado a cirurgia. Como eu tenho essa veia, né, meio que de questionamento, e a gente tem que ter sempre, eu sentado lá do lado, falei assim, não, mas eu não vou perder essa oportunidade. Mas não vou perder mesmo. O que eu faço? Peguei uma sugestão que o Kardec nos dá. Kardec, no livro dos médiuns. Faça uma pergunta mental. Se vier, bem. Se não vier, beleza, também. Sentei lá, falei assim, vou fazer uma pergunta mental e agora. Aí vocês concordam comigo que quando você vai fazer pergunta mental, na verdade a pergunta já está feita? Né? Isso é mental. Na hora que eu falei assim, vou fazer a pergunta mental, na hora que eu fechei os olhos, passou 2 segundos, eu senti uma mão tocando assim no meu ombro. Aí na hora que a mão tocou no meu ombro, a perna começou a tremer. Que eu pensei assim, ai, gente, e agora? Aí eu tive que abrir o olho, né, fazer o quê? Aí a gente lá em Minas fala assim, eu risquei de um oi, né, então eu só fiz assim, abri só um olho, era a médium. E na verdade o espírito incorporado. Aí ela virou pra mim e disse assim, não se preocupe, nós vamos estar com ele na cirurgia física quando ele for fazer, não se preocupe. Minha pergunta foi respondida. Aí é que tá. Porque na hora que você tem uma certeza do mundo espiritual, a sua responsabilidade aumenta exponencialmente. Aumenta. O Emmanuel participou, se não me engano, de uma materialização apenas em Uberaba, cidade mineira. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, ele participou de uma materialização. Umas 12, 13 pessoas apenas, numa reunião. O Chico liberando ectoplasma, porque o Chico também liberava ectoplasma. O Chico liberando ectoplasma, daqui a pouco vem um homem
2 metros de altura lá de dentro. Ele gostava de se mostrar numa encarnação que ele teve, que ele foi um senador romano, Públio Lentulus. Então ele veio todo trajado como um senador romano, segurando uma tocha na mão. E o Emmanuel passou, quem conta isso é o Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo do Chico, trabalhou com ele nas reuniões mediúnicas, também já desencarnou. E o Emmanuel passou, naquelas 12 pessoas, ele passou olhando nos olhos de cada um. E o Arnaldo Rocha, gente, quando é sessão de materialização, tem que ser no escuro, porque o ectoplasma ele é fotossensível, então a luz dispersa, atrapalha. Então por isso tem que ser no escuro. Só que na hora que o Emmanuel foi passando, a luz que ele emanava, o Arnaldo Rocha disse que era aquele ficou mais claro que um sol de meio-dia. A luz que o espírito emanava. Então o Emmanuel passou, olhou nos olhos de cada um. Sabe a professora, na hora que anota o nome, coloca no quadro? Assim? Foi mais ou menos aquilo. O Emmanuel virou para eles e disse assim: vocês agora tiveram uma certeza do mundo espiritual. Então saibam que as suas responsabilidades aumentaram consideravelmente. Porque quando a gente tem essa certeza, a nossa responsabilidade aumenta. A nossa responsabilidade aumenta. É por isso que às vezes é melhor a gente nem saber. Às vezes é melhor a gente nem saber. Se você não quiser ter uma mudança de comportamento com conhecimento adquirido, é melhor você ficar quieto. Jesus certa vez curou um cego de nascença e o cego saiu contando para todo mundo. Gente, tô vendo. E o cego saiu contando e os fariseus olharam para aquilo e falaram assim: senhor, não podia ter te curado hoje não, hoje é sábado. Olha a preocupação deles, né? Hoje é sábado, o homem era cego de nascença. Mas, vamos pegar aquele homem hoje. Os fariseus doidinhos para pegar Jesus. Vai lá conversar com ele. Aí o cego veio. E os fariseus lá atrás. Aí Jesus começa a conversar com o cego. Aí o cego falando com ele. Aí Jesus, não, fui eu mesmo. Porque Jesus era corajoso. Não, fui eu mesmo. Eu vim para que aqueles que são cegos passem a enxergar. E os que dizem que enxergam se tornem cegos. Na hora que Jesus falou isso, os fariseus lá atrás se remexeram, um cutucou no outro e falou assim: eu acho que ele está falando de nós. O fariseu já cutucou no outro e falou assim: ele está falando da gente. Já levantou e falou assim: aqui. O fariseu levantou e falou assim: por acaso você está nos chamando de cegos? Aí Jesus virou para ele e falou assim: não, meu amigo, calma, de maneira alguma, porque vocês não são cegos. E é exatamente porque vocês não são cegos é que o pecado se instalou em vós. Porque se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Ou seja, aquele que não sabe, ele tem um atenuante. Agora, aquele que já sabe, se ele sabe, se ele não mudar o seu comportamento de acordo com o conhecimento adquirido, problema. Sabe por que tem problema? Porque no Espiritismo a gente fala assim, é quando o progresso intelectual avança muito além do progresso moral. Normalmente é assim que acontece. Só que quando avança muito, então, ou seja, eu sei de muita coisa, mas eu não faço, a minha moral não age de acordo com o que eu sei, tem uma coisinha que é o que nos cutuca para frente que chama culpa. Sentimento de culpa. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu sei o que é certo, mas eu faço errado. Então isso vai me levar inevitavelmente ao sentimento de culpa. Eu hoje, por exemplo, eu tento viver para fugir do sentimento de culpa. Eu tento fugir, mas fugir mesmo. Porque fica ali, ó. Vocês já conversaram com o travesseiro? Né? Sabe que a gente senta e conversa com o travesseiro? Sentimento de culpa. Eu tenho ainda tenho, né? Hoje está parado, mas ainda tem um carro chamado Lada. Alguém conhece? Conhece, né? Lada Laika, modelo Laika, né? Carro russo. Ele é bom demais. Tem um carro, eu sou enfermeiro, tá, gente, de profissão. Quando eu estava na minha graduação formando, estava indo para uma UPA, né, unidade de pronto atendimento. Daí eu desço uma rua enorme lá em Divinópolis, chamada Pernambuco. Descendo essa rua, de repente eu vejo um homem caído no chão. Ele estava caído, aquelas pessoas em volta dele, e eu fui direto. Aí você começa a luta com a consciência. Aí a consciência não vai parar para ajudar? Aí depois vem a resposta, né? O argumento, o contra-argumento. Sua professora está te esperando, você já está atrasado, hoje você tem que apresentar seminário lá, então vamos embora, senão você vai chegar atrasado, vai perder ponto. Então vou embora. Passa um quarteirão, a consciência. Realmente você vai fazer isso? Você vai embora e não vai lá para ver o homem? Gente, mas eu estou atrasado, eu não posso. Não, já tem gente lá, vou embora. 3 quarteirões para frente, a consciência dá um checkmate. E a consciência vira e fala assim: ô meu filho, você é doido ou o quê? Você é enfermeiro, você está indo para uma unidade de pronto atendimento, tem um homem caído no chão e você não vai voltar para ver o que está acontecendo? Não venci esse argumento. Virei, dei a volta, parei em frente ao homem. O homem lá caído, desci do carro. Na hora que eu cheguei lá, uma mulher veio conversar comigo. Depois eu vim a saber que era a mulher dele, a esposa.
Ela veio conversar comigo e tudo. Aí na hora que eu cheguei, o que aconteceu? Aí ela virou pra mim e falou assim, menina, é cachaça. É cachaça, bebeu demais, não tá dando conta de levantar, tá uma peleira. E eu virei e falei assim, mas tá bom, onde é que vocês moram? Não, eu moro aqui no Esplanada, descendo, né, um bairro descendo, uns 6 quarteirões. Não, eu levo vocês lá. Levo. Que beleza. Aí foi um custo, porque o homem era muito mais encarnado que eu. Tirar o homem do chão, colocar dentro do carro, levar, depois tirar do carro, colocar dentro de casa, foi um sufoco. Tirei, deixei o homem lá, vim andando, e a mulher agradecendo. Pessoa muito simples. Ela agradecendo, não, porque é Deus no céu, você na terra, aquela coisa toda. Na hora que chegou na porta da casa dela, né, no clímax da conversa, né, ela pegou na minha mão, naquele clímax, ela olhou nos meus olhos e disse assim, não, mas Deus vai te abençoar demais, menino. Mas Deus vai te abençoar tanto que um dia você ainda há de comprar um carro novo. Eu virei pra ela e falei assim, não faz isso não, moço, eu gosto tanto dele, tá tão bom do jeito que tá. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Que se eu não volto pra conversar, pra ver com aquele homem, até hoje a minha consciência tá assim, será que ele tava num coma hipoglicêmico? Será que ele tava numa parada cardíaca? Será que aconteceu com aquele homem? Na hora que eu deitasse, essa é batata, na hora que eu deitasse na cama e colocasse a cabeça no travesseiro, os pensamentos vinham. E o que será que aconteceu com aquele homem só? Sentimento de culpa. Compreende? E é por isso, então, eu hoje tento fugir do sentimento de culpa. Toda vez que o intelecto avança muito da moral, é isso que acontece. Então, quando a gente sabe, a gente tem que estar disposto a ter uma mudança de comportamento. Porque se não tiver, se ela não vier acompanhada, fica complicado. E fé, diz o Emmanuel, né? Fé é passar do eu creio para o eu sei. Quando você sabe, meu amigo, não tem como você agir diferente, porque você sabe. Passar do eu... Porque o eu creio, o acreditar, crer, é dar um crédito. Eu dou um crédito. Vai que cola, né? Eu dou um crédito. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, por exemplo, hoje, né, eu aqui, meu cunhado também, acredita que o Porto vai ser campeão do campeonato nacional, não é? Porque tá na frente, tá jogando bem, então a gente acredita nisso. Agora, se passar aí umas 3, 4 rodadas e o Porto perder todas, o Benfica ou o Sporting ganhar e passar na frente, aí a gente já não acredita mais. Aí a gente já vou mudar minha crença. Por quê? Porque a crença ela é feita para mudar. É aí que tá. A crença é feita para mudar mesmo. Porque a crença dá um crédito. Agora, quando você já sabe, isso é certeza, aí é complicado. Aí é complicado. Eu gosto de contar muito caso mesmo, tá, gente? Tem uma prima que ela é drogadita, e de vez em quando a gente leva ela para internar, comunidades terapêuticas, né? Lá no Brasil a gente chama assim. E fui levar ela numa dessas comunidades, e geralmente lá no Brasil hoje, os evangélicos, eles têm um trabalho muito interessante nessa área. Mas bastante interessante mesmo. E eu fui lá, levei, a menina estava lá, minha prima fazendo a inscrição e tudo. E eu aqui, né, conversando com a pastora. E conversa vai, conversa vem, e eu virei para ela e falei assim, não, mas eu sei que Deus está aqui, Deus vai ajudar essa menina, vai dar um jeito na vida, né? Aí a pastora me ouviu falando de Deus, ela abriu os braços, sorriu, o senhor é evangélico. Aí eu, minha senhora, a senhora não há de ver que não sou, né? Não sou. Aí ela fez uma cara de triste, assim, aí eu já sabia onde aquela conversa ia dar, já tentei matar a conversa, eu virei para ela e falei assim, mas eu sei que Deus está aqui. Não, Deus vai ajudar, essa menina precisa de ajuda, pode ficar tranquila. Não consegui matar a conversa. Ela virou pra mim e falou assim, então o senhor é católico? Aí eu virei pra ela e falei assim, minha querida, não sou também católico, sabe? Mais uma vez tentei matar a conversa, porque eu sabia que o negócio tava funilando. Aí eu, não, mas Deus vai ajudar, Deus vai ajudar. Não teve jeito, deu um passinho pra trás. O senhor é espírita. Aí eu sou espírita. Ela chegou pertinho de mim, botou a mão na minha cabeça, Jesus Cristo vai te curar de todo mal. Falou, exorcizou, deixei ela falar. No final, quase que eu já tava acreditando nela, né? Sai demônio. Falou, na hora que ela terminou, ela virou pra mim e falou assim, mas aqui, você acredita mesmo nesses trem aí? Você acredita mesmo em reencarnação, vida após morte, essas coisas? Eu virei pra ela e falei assim, não acredito não. Aí ela sorriu de novo, né? Uai, esse seu espiritismo então é diferente aí. Você não acredita? Aí eu, não. Mas por que você não acredita? Eu, porque eu tenho certeza. Aí virou pra mim e falou assim, seu caso é pior do que eu pensava.
Virou as costas e me deixou falando sozinho. Foi embora, foi embora. A certeza faz com que você age de acordo com o que você sabe. É que nem você aprender a ler. Você aprende a ler, você olha para um cartaz, não tem como você falar assim, não vou ler, não vou ler. Você já leu. Você bate o olho, você já lê. Porque é um conhecimento que está introjetado. Não tem como você sair dele. Então, quando a gente chega no conhecimento da imortalidade da alma, por exemplo, não tem como voltar atrás. Kardec, quando ele escreveu A Viagem Espírita de 1862, ele falou isso, que o que ele mais via que transformava as pessoas era a certeza na imortalidade da alma. Porque depois que eu sei, meu amigo, não tem jeito mais. Então a fé, dizia Pedro para Jesus, então nós não conseguimos curar o rapaz, não, então é fácil aí, aumenta a nossa fé. É só você aumentar, simples. Aí Jesus vira para ele, olha o que Jesus responde quando Pedro pede para aumentar a fé. Jesus responde assim, qual de vós que tendo um servo, e esse servo chega, já vai logo dizendo, senta e come. Mas antes não diz, vai, lava-te, cinge-te, veste-te, prepara-te a comida e depois vem e come. Foi a parábola que Jesus contou quando Pedro pediu para aumentar a sua fé. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, para ter fé, primeiro o trabalho. Primeiro eu gasto energia, para depois eu repor energia. É assim que funciona. Primeiro você trabalha, para depois você receber o salário. Então, primeiro você tem que dar de si para depois você receber. A gente é acostumado a falar assim, fazer duas noites seguidas, já faz uma prece. Pai, aumenta minha fé, que eu sou fraco. Aí você acorda de manhã, mesmo jeitinho. Chega à noite, pai, aumenta minha... No outro dia, mesmo jeitinho. Ah, esse negócio não existe não. Pronto. Porque nós achamos que é assim. Nós somos Pedro. Nós achamos que é assim. Aumenta na minha fé. Mas não é assim. Primeiro você tem que dar de si, para depois você ser abastecido dessa fé. Primeiro você doa. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele atrai porque ele vibra. Não é o contrário. A gente não vibra porque atrai. Nós atraímos porque vibramos. Aí a questão é, o que vocês andam vibrando? O que eu ando vibrando? Missionários da Luz, Alexandre, um instrutor, vira-se para o André Luiz e diz assim, André, o ser se nutre daquilo que emana, André. O ser se nutre daquilo que emana. Aí a pergunta é, o que nós estamos emanando? O que a gente está mandando para fora? Porque nós vamos nos nutrir disso. Então é por isso que Jesus afirmava sempre, faça como o Filho do Homem, que veio servir e não ser servido. Por quê? Porque aquele que serve é aquele que já se abasteceu. Então ele tem para servir. Eu só posso servir um prato de comida para alguém se eu tiver um prato de comida. Eu não posso servir uma coisa que eu não tenho. É por isso que ele fala, o ideal é servir e não ser servido. Porque aquele que só é servido, coitado. Coitado. Porque se aquele que o serve vai embora, ele fica a ver navios, porque não tem nada. Ele não tem nada. É por isso que o melhor é servir. Se eu sirvo amizade, é porque eu sou amigo. Se eu sirvo caridade, é porque eu sou caridoso. Se eu sirvo fraternidade, é porque eu sou fraterno. Se eu sirvo amor, é porque eu sou amoroso. Então é lógico que o ideal é servir e não ser servido. Platão diz assim, o amor está naquele que ama e não naquele que é amado. Simples. O amor está naquele que ama e não no que é amado. Porque aquele que só é amado, coitado. Na hora que aquele que o ama vai embora, ele está perdido. Ele está perdido. Então a fé transporta montanhas? Transporta. Mas as montanhas dos preconceitos, as montanhas das mágoas, as montanhas da raiva, as montanhas da vingança, do ódio, é essas montanhas que a fé vem para remover, vem para transportar. Então, ou seja, busquemos sim o conhecimento, vamos atrás do conhecimento, mas estejamos também dispostos a dar de nós, a arregaçar as mangas e trabalhar, e a fazer algo, porque é assim que funciona. Hoje você doa um pouquinho aqui, ali na frente você recebe. E a vida é essa troca. A vida é sempre essa troca. Para terminar, Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Divaldo, certo dia, tinha passado por um infarto e ele estava de cama. O médico pediu para ele ficar 2 semanas na cama, 2 semanas. E estava lá na cama. De repente, a Joana de Ângeles, que era a mentora do Divaldo Franco, apareceu para ele e falou assim, que é isso? Aí ele, vai, tô descansando, tô repousando.
Aí ela, repousando, como assim? A reunião mediúnica começa daqui 5 minutos. Vambora? Aí o Divaldo, não, mas o médico pediu pra eu ficar 2 semanas deitado. Nem levantar pra tomar água, fica repousando. Daí o Divaldo, a Joana virou pra ele e falou assim, Divaldo, você não vai pra reunião? Aí ele, mas Joana, o médico recomendou repouso, eu tenho que ficar quieto. Olha pra você não vê que eu tô 95% morto? Aí a Joana virou pra ele e falou assim, e eu que tô 100% morta? E tô aqui trabalhando, então vambora, levanta essa cama. Daí o Divaldo falou assim, não vou. Aí ela, não vai? Não, não vou. Então pronto. Aí virou as contas, eu tô indo. A Joana pegou e saiu. O espírito. Daí o Divaldo ficou, né, aí como é o sentimento de culpa, vem a consciência, passou 2 minutos, levantou. Levantou, desceu as escadas na Mansão do Caminho, lá na Bahia, desceu as escadas, foi pra reunião mediúnica. Sentou, aí na hora que ele veio sentando, né, veio andando, o amigo dele da reunião já falou assim, uai, Divaldo, mas você não ia ficar repousando? Aí ele, nem te conto. Fica quieto, nem te conto. Sentou, fizeram a reunião mediúnica. Na hora que o Divaldo levantou para voltar para a cama, ele já levantou melhor. Ele já levantou bem. Aí ele, uai, aconteceu alguma coisa aqui. Aí a Joana apareceu para ele de novo e falou assim, e aí, Divaldo, como é que te sentes agora? Aí ele, uai, já tô 95% vivo. Né, já mudei, já tô bem. E ela virou para ele e falou assim, pois é, então aprenda essa lição. Primeiro o trabalho. Primeiro você dá de si, para depois você receber. Se você tivesse ficado deitado, você ia estar com aquelas dores lancinantes até agora, porque ninguém ia lá para te ajudar. Mas porque você se dispôs para trabalhar, tá aí, ó. Agora sim vai repousar para não dispersar essas energias que te doamos. Então é assim que funciona a vida. Quer ter fé? Dê de si primeiro, porque senão a gente vai continuar pedindo e nada vai nos acontecer. Gente, eu agradeço assim imensamente, né, a paciência que vocês todos tiveram comigo, né, pela nossa fala. E agradeço mais uma vez a Lígia e o Zé pelo convite. Para mim foi uma alegria enorme, né, e esperamos nos encontrar aí mais vezes. Agradeço, boa noite.